Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o Marterson e nessa aula eu vou te explicar como o PIS e COFINS é calculado, é apurado em cada um dos regimes tributários, em especial o lucro real e o lucro presumido. Se você gostar, se inscreva no nosso canal, porque todo dia tem conteúdo novo e na descrição eu vou deixar alguns links. Meu curso de planejamento tributário, meu curso de PIS e COFINS, o link da minha escola de contabilidade, finanças e tributação e também o link do meu WhatsApp pessoal, caso você queira conversar comigo sobre os treinamentos e também consultoria empresarial. Abraço e fique aí com essa aula que eu preparei para você. Bem, vamos dando continuidade aos nossos estudos. Eu peço que você preste bem atenção nesta tela. Olha só, no direito tributário, existem duas teorias a respeito da quantidade de tributos que existem. Temos a teoria tripartite e nós temos a teoria pentapartite. A teoria tripartite vai dizer que existem três tipos de tributos: os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria, que são esses três primeiros quadrinhos aqui. Acontece que o STF ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade existem 5 tipos de tributos: as taxas, os impostos, as contribuições de melhorias, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Tudo bem? Taxa pode ser municipal, estadual ou federal, impostos estaduais, municipais e federal, né? Contribuição de melhoria pode ser estadual, municipal ou federal, contribuições especiais pode ser tanto estadual, federal ou municipal. Os empréstimos compulsórios, eles só podem ser federais. Tudo bem? Vamos ignorar os outros 4 tipos de tributos. Bem, aí você pode estar pensando, mas qual é a teoria correta? É 3 ou 5? A resposta é 5, tá? Os doutrinadores, os escritores atuais, eles usam a teoria dos 5 tipos de tributos. Dentro dos 5 tipos de tributos, nós temos as contribuições especiais. E dentre as contribuições especiais, nós temos aqui o quê? As contribuições de interesse de categorias profissionais, que também chamamos de um tributo parafiscal, tá? São aqueles tributos cobrados ligados a profissões regulamentadas. Nós temos as contribuições de iluminação pública. Nós temos as CID, as contribuições de intervenção no domínio econômico, e nós temos as contribuições sociais. Ou seja, dentro das contribuições especiais, nós temos as contribuições sociais. Dentro das contribuições sociais, nós iremos encontrar diversos tipos de contribuições que se comportam de maneiras diferentes, com base de cálculos e fatos geradores diferentes. Por exemplo, todos esses quadrinhos aqui, ó, esses 5 quadrinhos, eles são contribuições sociais, beleza? Nós temos a contribuição social sobre folha de salários. Quando falamos de contribuição social sobre folha de salário, tá? Nós temos 2 tipos. Nós temos a contribuição previdenciária sobre a folha, não é o nosso interesse, e nós temos o PIS. Ou seja, o PIS é o tributo que nós estamos estudando, que ele vai incidir sobre folha de salário. O que é o PIS? O PIS é um tributo que incide sobre folha de salário, é uma contribuição sobre folha, é uma contribuição social, é uma contribuição especial, beleza? Nós temos também as contribuições sociais que incidem sobre a receita ou o faturamento, tá certo? Que no nosso interesse aqui é o PIS e a COFINS. Então entenda uma coisa, não existe COFINS sobre folha de pagamentos, sobre folha de salários, mas existe PIS sobre folha de salário e PIS e COFINS sobre receita e faturamento. Existem também contribuições sociais sobre o lucro, por exemplo, a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, e existem também contribuições sociais sobre concursos e prognósticos, ou seja, vai existir também, né, algumas empresas, na verdade, são aquelas empresas que têm ligação com o Estado, pagarão também tributos sobre concursos e prognósticos, e também, aqui no último quadrinho, sobre a importação de produtos ou serviços, existe a possibilidade do PIS e da COFINS. Então, estamos aqui estudando 2 tributos, PIS e COFINS. O PIS ele vai incidir
sobre folha de salário, sobre receita ou faturamento e sobre importação. A COFINS também. A única diferença é que a COFINS não vai incidir sobre folha de salários. Acontece que esses dois tributos, eles interagem também com os regimes tributários. Veja, você está vendo aqui regime não cumulativo, regime cumulativo e regime cumulativo. Você está vendo aqui também lucro real, lucro presumido, simples nacional. E aqui você está vendo as alíquotas. Pois bem, normalmente, a sistemática não cumulativa é para as empresas do lucro real, tá? Retiro o termo normalmente. O regime não cumulativo, ou seja, essas alíquotas maiores, sempre serão para as empresas do lucro real, tá bom? Não existe a possibilidade de uma empresa do lucro presumido ser tributada com alíquotas do não cumulativo, ou seja, alíquotas maiores. Regime não cumulativo por causa da possibilidade de créditos sobre as aquisições de insumos e serviços para a produção de outros produtos ou serviços. Nós temos o regime cumulativo do PIS e da COFINS, que nós chamamos também de tributação em cascata, que normalmente, aí sim se aplica a palavra normalmente, para as empresas do lucro presumido. As alíquotas serão 3% para COFINS e 0,65% para PIS, tá? Veja, por que eu falei normalmente? Quando nós estivermos estudando o módulo da cumulatividade, PIS e COFINS regime cumulativo, nós iremos entender que algumas empresas, mesmo que elas estejam aqui no lucro real, tá? Elas pagarão os tributos do regime cumulativo, tributos menores, tá certo? E o Simples Nacional acaba sendo também um regime tributário que é tributado pela sistemática cumulativa. O que diferencia o cumulativo do não cumulativo? No não cumulativo, o tributo sempre vai incidir sobre o valor agregado. A empresa compra produtos e ela se credita sobre aquela compra. Depois ela vende por um valor maior e ela calcula o débito sobre aquela venda e ela vai pagar ao fisco a diferença dos débitos menos os créditos, beleza? As empresas do Simples Nacional, elas não podem tomar crédito sobre seus insumos. Nós temos aqui o quê? Nós temos o PIS e COFINS na sistemática cumulativa, que vão incidir sobre receita ou faturamento. Mas o PIS e COFINS, na sistemática não cumulativa, eles também vão incidir sobre o valor agregado. O IPI e o ICMS, eles sempre vão incidir sobre o valor agregado. Desculpe, esse slide aqui eu vou deixar, né? Não vou me aprofundar, porque foi o que eu acabei de falar, é só um resumo, tá? Nós temos aqui tributos que incidem sobre as receitas, PIS, PASEP, COFINS, PIS, PASEP andam juntos. E nós temos outros tributos que incidem sobre o valor agregado, tá? ICMS, ISS, mas também o PIS e COFINS na sistemática não cumulativa vai incidir sobre o valor agregado, como você está vendo aqui, tá? Esse quadro, ele é exclusivamente para o PIS. Depois nós temos aqui outro para COFINS. O PIS ele vai incidir sobre receita mensal, nos optantes do Simples Nacional e também nos optantes do lucro presumido. Agora, calma que você vai aprender a diferença de receita para faturamento, beleza? Próxima aula. O PIS ele também vai incidir sobre o valor adicionado ou valor agregado na sistemática do lucro real. Também vai incidir sobre folhas, tá? Das entidades sem fins lucrativos. Não é toda empresa privada que paga PIS e COFINS, tudo bem? E também o PIS vai incidir sobre as transferências, né, receitas de transferências de pessoas jurídicas, tudo bem? De direito público interno, tá certo? Então, a COFINS, a mesma coisa. A COFINS vai incidir sobre a receita mensal nos optantes do lucro presumido e do Simples Nacional e também sobre o valor adicionado nos optantes do lucro real e não existe COFINS sobre folha de pagamentos. Para resumir, tá? Para resumir, PIS e COFINS serão pagos por praticamente todas as empresas brasileiras e você precisa entender, né, nessa questão da COFINS, que na sistemática cumulativa, PIS e COFINS vão incidir de maneira sobre o valor agregado. Na sistemática cumulativa, PIS e COFINS vão incidir sobre o faturamento. Eu vou pedir que você assista a próxima aula com muita atenção,
que eu vou me aprofundar nessa questão do fato gerador e vou falar sobre a diferença de receita e faturamento. Até a próxima aula, eu vou encerrando aqui para que as nossas aulas não fiquem tão grandes. E aí, gostou da aula? Entendeu tudo? Olha só, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse conteúdo, eu apresento a você aqui, na descrição, alguns links de treinamentos que eu mesmo preparei. Tem um de planejamento tributário, outro de PIS e COFINS, tem a minha escola de contabilidade, finanças e tributação com todos esses conteúdos dentro e também, caso você tenha dúvida e queira conversar comigo para eu te explicar melhor, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Se inscreva no canal e aguarde que todos os dias eu posto mais conteúdos aqui. Abraço!